Muito bem, estamos aqui trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez trazendo agora os podcasts e para iniciar a nossa grande agora demanda de podcast, vamos trazendo o nosso primeiro convidado aqui hoje. Eu vim aqui até falar com meu amigo e confrade Elcio Gonçalves. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tranquilo, seu confrade? Tem um momento aqui de seu confrade, para quem não sabe, conta aí o Elcio, porque quem chama de seu confrade? Confrade é porque nós somos da Academia de Letras e o tratamento que nós temos, né, é de confrade, nós sempre nos tratamos. Né, isso, exatamente. Por isso que a gente chama assim. Mas o Elcio Gonçalves, autor, escritor, poeta, ator, professor. A gente vai bater aqui um papo aqui, tranquilo, e também vamos falar aqui do novo lançamento do livro, né? Mais um livro aqui, deixa eu pegar aqui esse livro aqui que é Contos de Ansiedade, para quem ainda não viu. Vai ter o lançamento agora, dia 23. Então, dia 23 teremos o lançamento, 23 de julho, agora desse mês, teremos o lançamento do livro Contos de Ansiedade, que a gente vai conversar um pouco também sobre isso. Mas antes disso, confrade, vamos conversar aqui um pouquinho, vamos contar aqui um pouco aqui da sua história, como é que foi. E aí, como é que foi assim sua história assim no início, aí, como criança, depois adolescente, pra gente bater aqui esse papo aqui bacana para pessoas que estão nos assistindo aqui no nosso canal. Certo, minha história, graças a Deus, foi uma história feliz, né? Foi feliz de, como eu tenho no meu livro, para quem não sabe, eu tenho 2 livros, né? Esse aí é meu livro que tá saindo agora aí, né? Mas eu tenho um livro de 2019. E nele tem uma poesia lá que eu falo que nos tempos de criança eu era um feliz vagabundo, né? Que andava nas ruas sem roupa, descalço e todo sujo. Então minha infância foi isso, né? Foi uma infância feliz, de muita brincadeira mesmo. E também nessa poesia eu falo que naquela época eu respirava o feliz cheiro de fumaça, e época que criança não bebia cachaça, né? Então é felicidade. Foi uma felicidade toda. Na época também, que eu também estava ali como criança também, e aí a gente tinha aquelas brincadeiras, antigamente não tinha nem sonhava com questão de gravar vídeo, de YouTube, celular, nem sabe. Não. Tinha, nem o telefone normal. A gente não conversava, mas brincava só de bola, era Xuxa, tinha aquela brincadeira de Xuxa, peão, e várias brincadeiras que a gente brincava. A infância era muito boa, né, naquela época. Confrade, mas já que a gente está falando aqui de escrever, de livro, como é que surgiu essa ideia de você escrever livros e poesias? Como é que surgiu? Como é que veio isso na sua mente? Sim, essa ideia surgiu de nós dois, né? A gente estudava lá no ensino fundamental, não sei se era no 7º ou 8º ano, por aí, né? E isso. O professor Mauro Rego sempre foi uma referência pra gente. E eu lembro que a gente uma vez se reuniu lá, nós dois, e perguntamos: o que é necessário para entrar na academia, na Getúlio Mendes de Letras, né? E eu até lembro que você fez uma pergunta: será que não era bom a gente conversar com o seu Mauro Rego? Eu disse: não, eu acho que para a Academia de Letras a gente não pergunta, a gente faz por onde. E a gente fez por onde, né? Exatamente, lançamos livros aí e hoje o sonho realizado, né? Sim, sonho realizado. Já escreveu, tá lançando o 2º livro, né? Tá lançando o 2º livro. Qual o primeiro livro, confrade? O primeiro livro, eu conto a minha história, né? A minha história. De maneira que o leitor ele vai entender 50%. Contextos selados. A gente sabe que um contexto, ele já é algo que está implícito, né? E ainda mais um contexto selados é o implícito do implícito mesmo. Então eu revelo a minha vida, mas de maneira implícita. De poesia, né? De poesia. Poesia, o livro. Confrade, também você nesse período aí todo aí também, além de depois passou para o ensino médio, né? Fez faculdade e tudo. Hoje você é formado em educação física, né? Sim, sou formado em educação física, sou formado em pedagogia e tenho pós-graduação em docência no ensino superior e sou pós-graduando
em Fisiologia do Exercício, Biomecânica e Personal e atualmente estou cursando Coaching e Desenvolvimento Humano. Pronto. Como é que é a lida de um professor de educação física? Como é que é essa questão aqui? Quais são as anuâncias dessa atividade? O que você conseguiu ver de bom, de ruim, né? Como é que um professor ele se lida aí, principalmente um professor de educação física, porque né, há muito tempo atrás em educação física pra gente era só jogar a bola, né? Você lembra? Era só isso. Eu corria de madrugada para jogar bola, porque tinha as pessoas maiores lá para ir na física, 7 horas, eu ia às 4h30 da manhã e tal, para jogar bola ali no campo de bola e tal. Como é que é essa atividade de educação física? Muito bom você lembrar, porque antigamente a educação física ela não era tão sistematizada como ela é hoje. Antigamente, antes de 1998, ela não era nem profissão, para você ter ideia, né? Ela só foi regulamentada no dia 1º de setembro de 1998. Então, antes de 98... Ela não era uma profissão regulamentada. A profissão de quê? De profissional de educação física. Professor de educação física. Professor de educação física não era regulamentada. Então, tipo assim... Não tinha questão de professor de educação física ali, tinha na escola, mas... Tinha na escola... Podia ser qualquer pessoa, tipo assim... Poderia ser qualquer pessoa. Entendi. Poderia ser qualquer pessoa e, por exemplo, hoje nós, nós os profissionais de educação física, seja da área bacharel, que é aquela área levada para academias, atividade física fora da escola, ou da licenciatura, ele precisa ser registrado no Conselho Regional de Educação Física, que é chamado CREF 21 aqui pro Maranhão. Então, aquele instrutor de academia, ele tem que estar formado em bacharel em educação física. O instrutor de academia, das academias que ele vai trabalhar e tudo. Ele precisa ser formado. Precisa ser formado. Entendi. E com relação à vida de professor, né, a minha lida, né, não é a lida do profissional de academia, é a lida do profissional de educação física na escola. Na escola. Né? A minha veia é educação física escolar. De repente o nosso amigo do canal pode estar vendo assim, não, mas você nas redes sociais eu te vejo aí na academia direto, malhando. Sim, eu estou lá por uma necessidade que eu gosto daquele ambiente de estar lá para saúde, mas a minha veia é na escola. E a questão da escola é muito bom tu ter interação, porque a educação física entrou na minha vida, como você falou, com o professor Otávio, né? Que foi um grande baluarte da educação física em Anajatuba e que nos dava sonhos. A gente acordava quando que a gente acordava de madrugada para poder ir para a escola? Mas para a educação física a gente acordava de madrugada, né? Eu me lembro que eu acordava, hoje eu tenho dificuldade de acordar às 7 horas da manhã, mas eu acordava 4h30 para jogar bola, porque tinha o pessoal, a gente era ainda criança, né? Ainda do ensino fundamental menor, mais ou menos assim, 4ª série, 5ª série, e aí, 4ª série na verdade, para trás, e aí tinha os grandes que iam jogar bola, então eles pegavam o horário todinho da educação física, que era 7 horas que começava, aí a gente ia cedo de madrugada para jogar. Para ter espaço para poder jogar. Então, foi assim, por prazer, então eu entrei para a docência por prazer também e já, graças a Deus, eu consegui tenho algumas histórias para contar na minha vida a respeito de meu relacionamento com um aluno e eu sou feliz naquilo que eu faço. Se você me perguntar financeiramente a gente sabe que historicamente no Brasil a docência ela não é valorizada, né, financeiramente, né? Geralmente a gente vê as pessoas falam muito bem da docência, né? Falam muito bem que eu falo a questão do legislativo, né? Fala muito bem, mas a valorização a gente sabe, né, que a gente vive no mundo capital e a valorização precisa ser do dinheiro também. Mas me diz, Welson, na sua opinião, o que você vê dessa questão de o profissional da educação no geral, não só da educação física, mas de todo? Ele não é bem remunerado. Você tem assim uma ideia, você tem um posicionamento, por que o professor ele não é bem remunerado? Desde o professor de português, de matemática, de educação física, todo professor ele não é bem remunerado. Por que motivo? Creio eu que um dos motivos pelos quais
professor ele não é remunerado, creio porque ele é um formador de opinião. Costumo falar que ele é um formador de opinião dele mesmo. Ele não é um formador de opinião do aluno. Ele é um incentivador, ele fomenta, né? Ele instiga o aluno a ter a sua opinião, né? Então ele vai buscar a leitura através da visão de mundo que ele tem, ele vai conduzir ao aluno, não induzir, ele vai conduzir as diversas opções que tem e jogar para o aluno perceber o que ele pensa sobre aquilo, né? Então eu creio que o professor, por essa parte aí, tá? Eu acho que por essa parte de ele ser um formador e conduzir a opinião, eu penso que ele é desvalorizado muito por essa questão aí. Porque quanto mais a gente tiver uma sociedade esclarecida, né, mais nós vamos ter pessoas reivindicando os seus direitos, as suas legalidades, né? Creio que... Mas o sistema não vai contra isso que você acabou de dizer. Por exemplo, o sistema educacional no país hoje, ele não quer formar só tipo robô, tipo pessoas não pensantes para só executar uma tarefa lá, por exemplo, para ser, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar lá no mercado, vai para o mercado de trabalho, uma pessoa, tipo um robô que executa uma tarefa numa fábrica, por exemplo, um robô que executa ali uma tarefa de montar um carro, por exemplo. O sistema educacional hoje, ele não tem esse viés de só formar, entre aspas, robôs, pessoas não pensantes, só para executar o serviço, que na verdade não é nem bom ainda, inclusive, acaba nem para isso sendo um sistema de educação favorável, porque acaba, na maioria das vezes, não formando bons profissionais, mas a ideia é só formar profissionais lá para a linha de trabalho e pronto, né? Não seria isso o sistema para que as pessoas não consigam raciocinar, para que não coloquem pessoas esclarecidas lá no governo, na presidência, nos deputados, na Câmara de Vereadores, na Câmara de nos governadores, nas câmaras dos deputados federais, estaduais, etc. Não seria, o sistema não vai justamente contra isso para poder deixar pessoas sem esclarecimento de si mesmo e do social, para que essas pessoas sejam manipuladas como sejam usadas como massa de manobra. Não seria isso um confronto entre o professor querendo colocar que as pessoas, os alunos para pensarem, as pessoas para pensarem, mas o sistema não vai estar contra tanto essa ideia do professor como a ideia do aluno, e não fazer com que o aluno não pense, e ele acaba indo para como mais uma massa de manobra, só para trabalho. Como eu falei antes, creio que exista algo do tipo, mas nós notamos que nós estamos vindo de um histórico que nós passamos por grandes evoluções. Hoje em dia eu te falo na sala de aula, eu me sinto muito à vontade a conduzir uma sala de aula de maneira democrática, porque você pega os documentos que regem e outros que dão indicações, né, para que a gente possa conduzir o processo educacional, como por exemplo, você pega os parâmetros curriculares nacionais, que é um documento que direciona as disciplinas, né, o direcionamento de como você conduzir. Lá você encontra por exemplo, princípios, né? O professor ele precisa reger a sua turma, como por exemplo no princípio da diversidade. Então a gente sabe que a gente vive numa diversidade hoje e nós vamos encontrar alunos de religiões diferentes, né? Vamos encontrar de opções sexuais, né, diferentes, ou melhor, vou substituir não opção sexual, vou substituir por orientação sexual diferentes. Então a gente precisa mesmo pregar esse princípio da diversidade. E a gente sabe que a gente vive em um país, quando eu me referi agora à política, não vou falar somente na política partidária,
mas a política ela está empregada em todos os lugares, inclusive na nossa casa. É um né? sistema. Então, se você como pai de família, você quer reger a sua casa na sua política, no seu sistema, né? E aí, mas só que nós sabemos que quando o seu filho crescer, as coisas não vão ser necessariamente do jeito que você quer, porque ele já vai buscar os meios dele para esclarecer. Eu penso que existe, mas penso também que nós já evoluímos muito nessa questão aí de pensar, e pode ter certeza que se existirem pessoas que queiram implantar sistemas técnicos, né? Eu costumo falar, é o técnico, né? Aquele que vai lá, aperta o parafuso e pronto, acabou. O serviço dele é aqui. É isso. Né? Se existir, mas vão existir também pessoas que são senhores da educação. Pessoas que dizem sim para a educação. E no legislativo existem também essas pessoas, né, que estão lá lutando por nós, pelo princípio da educação. Eu acredito muito nisso e que nós vamos ter uma evolução muito grande ainda, vamos continuar tendo. Agora, a gente deixar um pouquinho de lado essa questão do professor e a gente vai falar um pouco do lançamento, né? Do lançamento do seu livro, Contos de Ansiedade. Vai estar disponível, já está disponível, né? Já está disponível. Clube de Autores. Você só coloca lá no Google, lá, Clube de Autores, e vai aparecer, você clica e vai botar lá Contos de Ansiedade. Contos de Ansiedade. E eu tô dando uma olhada aqui, deixa eu botar aqui na câmera aqui para só folhear aqui um pouquinho, para ver como é que é, algumas páginas. E aí a gente tem, por exemplo, vamos parar bem aqui, ansiedade complexa. A ansiedade é muito complexa e dúbia. Em alguns momentos, ficar isolado é uma opção. Em outros, a presença física de socorro predominará na busca de trabalhar na ressurreição, porque já morreu. Confrade, a gente tem aqui contos de ansiedade, porque são fragmentos, né? A gente está percebendo aqui no livro que são fragmentos. E de onde surgiu a ideia de escrever? Primeiramente, de onde surgiu a ideia de escrever esse livro aqui? Esse livro, eu costumo falar que eu não tenho nenhum mérito na questão de pensar esse livro aqui. Costumo falar que não tem nenhum sentido mérito. No sentido de chegar e dizer assim, rapaz, eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Porque eu levo muito por uma questão espiritual. Eclode o período da pandemia. Eu trabalhando em outra cidade, volto para Najatuba, e aquele período que todo mundo fica apreensivo dentro de casa. E aí eu dentro do meu quarto, lá passando o dia todo, aí de repente eu acordo e veio um pensamento na minha mente. Escreve um livro. Escreve um livro? Sim, escreve um livro. Mas qual livro? Sobre ansiedade. Mas o que é que eu vou escrever? Escreve o que você sente e o que as outras pessoas que você conhece sentem. Então, peraí. Então, antes de ter a ideia do livro, você já sentia esses problemas de ansiedade? Sim. Eu convivo com o transtorno de ansiedade. Como é que é conviver com esse transtorno de ansiedade? Assim, para as pessoas que entendam, assim, para as pessoas poderem entender, que nossos telespectadores aqui no canal. Que... Eu costumo falar que eu não sei nem se eu posso colocar esse título a mim como privilegiado. Eu penso que não. Mas assim, eu sou raro, costumo falar que o meu caso é um caso raro, tá? Um caso raro, que eu sempre fui uma pessoa ativa na vida ativa, né? De atividade física, né? Uma pessoa alegre, feliz. E sempre estava em vários pontos, né? Estava até trabalhando em outra cidade aqui e tal. E de repente, a questão de há uns 5 anos eu tô na academia e aí o coração começou a palpitar. Uns 5 anos atrás disso aí. 5 anos. Não tinha sentido isso. E aí vim pro hospital
E logo em seguida eu fiquei logo com medo, né? Então no dia seguinte fui para São Luís, fiz todos os exames e foi um choque, né? Quando eu cheguei e fiz os exames lá, não deu nada no coração. E aí o último exame o médico olhou e disse para mim, aí ele deu os exames, vai para casa, tu não tem nada, procura um psiquiatra. Desse jeito, Desse jeito. Desse jeito. É com uma sensibilidade assim. Essa sensibilidade. Aí você pega um choque, né? Aí você imagina. Né? Tipo, tô de bem de saúde aqui e tal, e do nada, né? E daí começou essa lida, né? E realmente busquei o psiquiatra. E quero até falar para as pessoas que quando se fala em psiquiatra, eu pensava que psiquiatra cuidava só porque a gente tem doenças mentais, né? Doenças mentais, que as pessoas costumam dizer. Sim. De forma pejorativa de loucos, né? Isso, de loucos, né? Eu tinha essa ideia também, mas só que eu quebrei quando eu busquei o profissional. O psiquiatra, uma pessoa que se considera normal, é necessário que busque psiquiatra, porque ele ajuda você a esclarecer situações na sua vida e melhorar o teu comportamento mental. Ele ajuda, né? Então ele foi determinante na minha vida. Inclusive quem me indicou ele foi o saudoso Dr. Newton Lima, que me indicou ele e me psiquiatra. Que me indicou psiquiatra. Me indicou psiquiatra e ele ofereceu para mim 2 opções. Né? Psiquiatra. Isso, eu conversei com ele na época lá e ele disse, Welson, você tem um transtorno de ansiedade. E ele me senti muito bem quando eu comecei a conversar com ele. Aí ele disse, te dou 2 opções. Aí ele pegou, puxou lá umas receitas lá e medicamento de receita azul. Né? Esses remédios controlados, né? Aí tu já fica assim. Ali foi quebra de um monte de paradigmas ali, né? Aí ele disse, olha, tá aqui, desse lado aqui. Tu tem a opção que é o remédio, mas tu tem a outra opção desse lado aqui, que é o teu pensamento, o teu controle, que eu sei que tu pode conseguir. Eu disse, aí eu peguei a receita, eu disse, mas eu vou ficar com esse aqui. Cheguei em casa, até comprei os medicamentos. Né? Chegou a comprar o medicamento? Comprei, cheguei a comprar, deixei na minha gaveta lá. Eu disse, mas vou tentar. Mas eu vou aqui pelo pensamento. Chegou a tomar algum? Não, graças a Deus eu não cheguei a tomar. Não cheguei. E aí um dia que eu despertei que eu poderia combater aquilo foi quando eu estava falando ao telefone, estava num clima bacana para jantar. E aí eu falando aqui ao telefone, e aí eu começo a sentir aqueles sintomas de formigamento. Né? Quem está em casa que tem transtorno de ansiedade vai saber o que eu estou falando. Começa o formigamento da ponta dos dedos, dos 5 dedos, começou. Começou o formigamento com aquele gelo, era gelado e vinha descendo. E eu falando no telefone e o coração começou a palpitar e aí já bate o sentimento de inutilidade. Tu te sente a pessoa mais inútil que tem, tu sente vontade de tu sair gritando, pedindo socorro, que te levem para o hospital, que tu vai infartar, porque tu sente sintomas de infarto, né? São sintomas de infarto. E nesse momento eu conversando no telefone com uma outra pessoa, não estava falando para ela sobre o que eu estava sentindo. Aí o que acontece? Aí veio o pensamento. Mas existe o risco não cortando teu raciocínio, mas existe o risco da pessoa assim, infartar? No caso, não sentindo sintoma, porque é psicológico, né? É psicológico. Mas existe a possibilidade do corpo, do organismo reagir e ter um infarto? Não. Eu digo para a pessoa que está em casa, você está sentindo isso? Bote na sua mente apenas uma situação. Isso é ilusão. Não, mas está acontecendo no meu corpo. Está acontecendo, mas é uma ilusão. É o teu pensamento que está te levando. Se tu coloca na mente que não está acontecendo, acaba. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá, eu lembrei do médico. É o teu pensamento. Ele não me deu nenhuma fórmula mágica. Ele disse, a resposta está dentro de ti. Aí quando começou, veio aqui assim, ó. Quando chegou bem aqui, eu disse... Ao mesmo tempo que eu estava conversando com a pessoa, e eu só comigo, isso não está acontecendo. E aí eu, não está acontecendo. Aí quando eu me respondo,
Voltou, acabou. Eu disse... Descobriu a fórmula mágica. Encontrei. Então, o coração, de repente, hoje eu posso estar aqui, né? Aí se tu me perguntar, tu descobriu a cura? Não é a cura, tu convive. É um controle. É um controle. Por exemplo, eu tô aqui conversando contigo, de repente aqui o meu coração pode palpitar. Agora, a minha diferença agora é que eu não me desespero, porque se eu me desesperar, o negócio agrava e eu não consigo dar um passo aqui, né? Não consigo dar um passo. Então eu descobri. Aí tu me pergunta, e o teu coração palpita hoje? Palpita. Só para você ver como é uma plena ilusão. Mas o Elcio, eu te vejo fazendo atividade física. Sim, eu faço atividade física. Corro 1 hora, chego a correr até 2 horas. Por dia. Tá vendo como é ilusão? É ilusão. E aí, depois de quase 5 anos, então, né, surgiu essa ideia de escrever o livro. Surgiu a ideia de escrever o livro, né? E aí, esse livro, como é que você escreveu esse livro? Conta pra gente aí como é que foi, assim... Como eu te falei, foi a questão de... Foi um insight, né? Tive esse pensamento e o pensamento veio me direcionando para eu fazer o livro. É tanto que esse livro aqui, sabe, você sabe, é escritor, sabe que demora um pouco, né? Isso, sim. Para eu escrever ele, eu demorei 26 dias. 26 dias para escrever o livro. 26 dias para escrever, eu já estava com tudo pronto, né? Então, até a questão da didática, eu tive essas orientações, né? A questão da didática, que eu julgo ser Deus quem me orientou. A questão da didática, escreve o livro, mas não escreve em páginas cheias, escreva em fragmentos, porque o público principal serão jovens, e jovem tem um pouco de dificuldade para ler páginas cheias, se tratando de público em geral. O layout do livro, ele foi pensado justamente nisso, nesse sentido, de fazer com que as pessoas leiam 2, 3 páginas no dia e vai lendo e tal. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela vai pegar, por exemplo, ele pega o livro. O livro, ele é feito, se você observar, ele tem aqui agradecimentos, ele tem um prefácio e ele não tem o sumário. Por quê? Ele não tem um sumário, porque quando a gente observa o sumário, esse tema aqui eu gosto mais desse daqui, aí eu vou lá atrás. Não, leia do início. É para induzir o leitor a ler bem do início. Né? Ou também, se ele quiser pegar uma página qualquer e ler aí... Por exemplo, e esses pensamentos que tem aqui, por exemplo, os fragmentos estão aqui, né? Antes de falar do livro, eu quero falar da capa. Tá? A capa eu quero dar os créditos para ela. A capa, por sinal, ficou muito boa, né? Ficou excelente. A capa ficou nota 10. A capa quem fez foi Júlia, tá? Júlia Dutra. Júlia Dutra, ela é uma artista completa. Ela canta bem, ela toca bem, ela desenha. E eu busquei a Júlia e pedi a ela que fizesse um desenho, fosse um desenho que nos remetesse a um desenho inacabado, um desenho de criança mesmo, no lápis, e pedi que ela fizesse e ela fez. Isso aqui que colou certinho, né? Pessoas com pensamentos embaralhados, várias coisas na cabeça, num período de pandemia e sofrendo. Tá? É máscara, né? A gente vê. Júlia Dutra, que estará com a gente lá no lançamento do livro, cantando. O lançamento do livro que vai ser Vai ser no dia 23 desse mês agora, na Assembleia de Deus, a partir das 18 horas. Aqui em Anajatuba, como é que meu público aqui é de todo o mundo, né? Assiste todo mundo, até de outros países já são seguidores do meu canal. Então é para Anajatuba, Maranhão, que se você mora aqui em Anajatuba, no Maranhão, ou que vão estar fazendo essa viagem dia 23 agora, porque dia 22 é o aniversário da cidade, 23 agora nós temos o lançamento desse belíssimo livro aqui, do autor, escritor Elcio Gonçalves. O Elcio, e esse livro, esses fragmentos foram, eu dei uma lida antes e observei que esses fragmentos são sintomas do transtorno de ansiedade. Sim. Esses sintomas, todos esses fragmentos que estão aí no livro, foram sintomas que você sentiu, porque tem vários aí, ou
você teve um contato com outras pessoas que sentiram também, e daí você foi pegando e fazendo, juntando todos esses fragmentos? Ao longo do tempo, eu fui tendo contato com outras pessoas que tiveram um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, se tivesse um dispositivo para você colocar na cidade, que nem aquele dispositivo que tem de identificar quem está com a temperatura alta. Sim, não, tem um momento. Você identificaria pelo menos 80% de cada população mesmo? Que tem, né? É um transtorno que é considerado o mal do século. Seria devido à questão da tecnologia hoje, ter uma influência em relação a isso, a gente ter acesso a um monte de informações ao mesmo tempo, um choque de informações vinda de tudo quanto é lado e no mundo globalizado. Sim. E aí, sabe, tem uma informação aqui, tem outra aqui, internet e tudo, e isso acaba levando um choque, porque isso não era algumas décadas atrás, né, uns anos atrás, isso não era nem falado, né, se falava já disso. Existia, mas não em grande proporção. Creio que a questão da alimentação também. Alimentação influencia demais. A alimentação influencia demais porque eu já, puxando para essa parte de educação física, eu costumo falar que você é aquilo que você come. Sim, muitas pessoas falam isso. E que não existem doenças, ou melhor, mortes de causas naturais. O que se fala que é causa natural? Ah, morreu de infarto. Mas o que causa um infarto? Se o cara se encher de gordura, né? Então, o que causa o diabetes? Né? Excesso de açúcar, hipertensão, excesso de sal. Então não é causa natural, é a causa que a pessoa coloca para si. Então ela é um gerador. E não só dessas doenças que são as mais populares, mas nós ingerimos hoje muitos alimentos que contêm anabólicos, como por exemplo o frango, né, o gado, né, que contém muitos anabólicos, que contém outros tipos de substâncias que fazem, que nós nem sabemos quais são, mas que fazem com que a gente tenha, por exemplo, a geração de hoje. Geração de hoje, você vê uma geração de hoje, geração gigante. Olha o meu tamanho aqui, né? Se eu crescesse nesses tempos, creio que eu seria um pouco maior, né? Porque se você pega a geração de hoje, eu estava hoje... Então as pessoas estão crescendo mais. Crescendo mais. A alimentação, ela influencia demais nisso daí. No caso, seriam essas alimentações com muito anabólicos, que seria que o pessoal chama de bomba, né? Que toma bomba e tal. No caso, a alimentação já vem com isso. Já vem. Como é que eu vou explicar um frango que tem 3 quilos em 90 dias, né? Até 45 dias. Isso. Como é que eu vou explicar isso aí, né? Não é normal. Então, só voltando para falar aqui do livro, né, da situação aqui, o que acontece? Foi baseado em mim e em outras pessoas que eu conheci ao longo do tempo. Alunos, colegas de trabalho, várias pessoas têm, muito democrático. Por exemplo, e se eu chegar nesse livro aqui e falar para as pessoas aqui, alguém chegar e ler aqui, ó, tem aqui um tema lixo, né? Lixo. Não existe uma só presença física que resolva o teu momento de crise. A força que não é tua, mas de Deus, faz você sair deste momento infinito, no qual a fragilidade e diminuição pessoal traz sentidos de incapacidade. Um lixo. Não existe uma só presença física que resolva o teu momento de crise. Esse aqui veio de uma ex-aluna. Uma ex-aluna. Não existe palavra que tu vai falar. Ela sente como se ela fosse nada. Ela se sente inútil. Eu costumo falar que é o sentimento de inutilidade que bate do nada. Tu te sente inútil, tu quer ficar trancado em casa, tu só sente vontade de chorar, tu te sente um lixo. Nada aconteceu, ninguém falou nada pra ti, mas tu te sente assim. Outro ponto aí, a alimentação. Então, a alimentação, né? A enxurrada de informações, falta de atividade física, que desencadeia no sedentarismo,
E aquela situação, né? E os problemas também emocionais que a pessoa tem, algum trauma. Traumas emocionais. Por exemplo, a sociedade hoje mudou também, né? Antigamente, por exemplo, eu fui namorar mesmo com depois de 20 anos que eu fui namorar, mas a sociedade hoje de 12 anos tá namorando já, né? Então aí começa a ter contatos, começa a ter apegos, né? Emocionais antes do momento adequado, isso influencia também. Porque ela ainda não está ainda com o cérebro formado. Não está. Ainda não está com todo o cérebro formado no sentido psicológico, né? Psicológico, não no sentido biológico, mas no sentido psicológico. Isso. Ela vai estar com o cérebro formado lá pelos 22 anos de idade, por aí assim, geralmente. Então, 13 anos, 12 anos namorando, aí larga do namorado, briga com o namorado, que ele já acaba gerando um trauma. Aí isso às vezes não repercute agora nesse momento, mas vai repercutir lá com 30, 40 anos de idade, que aquilo vai vir e vai... É tipo assim, eu como faço hipnoterapia, que eu trabalho nessa área de hipnólogo, sou hipnólogo, é como se fosse, imagina um copo de água que cada problema vai botando água, até que chega uma hora que ele transborda. Aí quando ele transborda, aí vem um choque. Aí entra a questão da depressão, da ansiedade e outros problemas emocionais que vem isso. É isso mesmo. Né? Então, são esse monte de choque que a gente acaba tendo, esses choques emocionais, e vão acumulando ali, chega uma hora que explode, que não dá mais para segurar e explode. E então... acaba com o que a gente faça, com que as pessoas, acho que por isso que essas informações, a precocidade no geral, né, tá fazendo que isso aconteça mais rápido. Então, por isso que a gente tem muitas pessoas. Você tem noção mais ou menos de o que, em média, em percentual, a população hoje, uma em quantas pessoas têm problema de ansiedade? Olha, tem pessoas que têm ansiedade hoje que nem sabem que tem. Sim. Pessoas que nem sabem que tem. Então, assim, a proporção que se tem é que de 10 pessoas, pelo menos umas 6 a 7. De 60% a 70% então? Não, De 10, 6. Então, nós temos mais de 50% da população. É complicado. É muito complicado. Com esse problema da ansiedade, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orientar as pessoas, né? Orientar as pessoas. O intuito do livro é justamente isso. Orientar. É dizer, o livro é você pegar, não é você olhar para o livro aqui, como eu falo no livro, eu não sou especialista. Né? Eu não sou um profissional da área mental. Eu sou uma pessoa que passou pelo problema e eu soube lidar e fez um livro com o objetivo de compartilhar o que eu quero que você sinta, que você pegue esse livro e descubra que você tem ansiedade, se reconheça, que é o primeiro passo para você evoluir, se reconheça e descubra que existem milhares de pessoas como você, que não é só você, porque às vezes a pessoa pode perguntar assim, não, mas isso vem acontecer justamente só comigo? Não. Às vezes a pessoa do lado tem, só que é de maneira silenciosa e cada pessoa se comporta de maneira diferente. Tem gente que tem vergonha de falar, tem gente que não fala nada. Tu pergunta, tu sabe que ele tem, vai na casa dele, tenta conversar, mas não sai nada. É porque isso também, Welson, no sentido de que no início de que surgiu essa doença, era coisa de frescura. As pessoas geralmente tinham esse negócio, não, isso é frescura. Isso é frescura. Até hoje, sim. Então isso ficou impregnado aí na sociedade. Então, então é uma doença, não, é frescura, isso é frescura e tal. Isso ficou e acaba fazendo com que as pessoas se sintam coagidas, né? Sim. A demonstrar isso para a sociedade. Mas é justamente por conta disso que a gente está aqui para dizer que não é frescura, e que nós estamos aqui para dar uma ajuda para você. Leia o livro. Outra situação, esse livro aqui, ele está disponível em PDF, né? Ele está disponível, ele só não está disponível para doação aqui, em papel, impresso, né? Porque você sabe que o livro, ele
tem um custo. E aí, se você que está aí ouvindo, né, está assistindo, você sentiu o desejo de compartilhar, de salvar pessoas, você pode entrar lá na plataforma Clube de Autores, faz o seu cadastro, compre livros e doe para as pessoas, tá? Porque o meu objetivo é esse, de doar, né? Então eu quero firmar parcerias com prefeituras, com o governo do estado, para que a gente possa trabalhar. E eu tenho um projeto para esse livro. O nome do projeto, ele é uma pergunta: e aí, como vai? Porque essas eram as perguntas que eu fazia para as pessoas e aí a pessoa já dava aquele feedback: professor, não estou nada bem. E daí que eu descobri que aquela pessoa tinha ansiedade. Então é uma pergunta-chave, né, que traz a descoberta, né? E o livro também faz isso, né? Que é o livro, de qualquer forma, ele como se seria um interlocutor, porque aí você olha, às vezes a pessoa também não conhece que ela tem, né? Não conhece. Então ela lê o livro, ela vai ver, olha, eu senti isso aqui, senti aquilo ali. Aí liga uma coisa com a outra, seria um diagnóstico, né? Seria um diagnóstico. De repente o cidadão está em casa, ele vive sentindo espetadas, né, no coração, sente nas costas, né, sente algumas partes do corpo, e aí ele fica com medo: será que eu tenho problema de coração, assim, tal? E aí ele começa a desenvolver uma situação de nervosismo devido àquilo. Aí ele não sabe. Se ele sentir as espetadas no coração, ele foi no profissional lá da cardiologia, não diagnosticou nada, o que ele tem de fazer? Deixa dar as agulhadas no coração. Deixa. Tu não vai morrer, né? Aí é assim, então ele aprende a conviver. Por exemplo, hoje, foi ontem, né? Ontem deu uma palpitada bem forte. Deu uma palpitada forte. Mas sente direto, Elcio? Não, direto não. Depende muito. Tem épocas de grande estresse na vida diária, né? E aí tem época que, tipo assim, eu passo 3 meses legal. Sem sentir nada? Sem sentir, nada não. Sempre sente uma agulhadinha aqui. Mas tipo assim, uma palpitada. De sintomas. Sintomas graves. Pra gente, de qualquer sintoma, pra gente entender que todo dia, vamos botar assim, todo dia você sente alguma coisa ou não? Sim. Algo mesmo que seja pequenininha. Todo dia? Todo dia. Por exemplo, contrações espasmódicas, que é contração do músculo, né? Eu sinto não porque eu faço atividade física, mas por causa do transtorno de ansiedade. Mas essa contração nem sempre é por causa disso. Do estresse. Do estresse muscular. Do estresse muscular, não. Ela é por conta da ansiedade. Também. Foi um dos sintomas que eu comecei a sentir. Sim, mas porque tem eu estava tempo desse pesquisando, tem alguns médicos que falam disso, de estresse de repetição, por exemplo, a pessoa repete muito, por uma pessoa que escreve muito lá no quadro, aí vai ter aquilo ali, aí também, porque não pode também se ligar ao 100% à ansiedade, né? Porque faz muito repetido aquele movimento repetido, direto, repetido. Aí acaba que a estresse do muscular, é uma estresse muscular, né? Tem essa questão também. O que acontece? Cada pessoa, isso é muito importante você falar isso, porque cada pessoa ela vai ter a sua maneira de identificar o que está acontecendo com ela, na ansiedade. Por exemplo, comigo, quando eu sinto que a musculatura ela está com contrações, eu já sei que aquilo é um presságio de que vem outros sintomas, né? Então, no meu caso não é da atividade física, no meu caso então eu já tenho esse presságio. Eu já me preparo psicologicamente, né? Aí o que vem? É sempre um intervalo de 3 meses, até 5 meses eu fico nesse intervalo. Aí as coisas estão... É impressionante, eu fico assim... É até uma ironia, mas eu fico vislumbrado com aquilo que está acontecendo. Porque assim, graças a Deus, eu tenho os meus trabalhos, né? Eu tenho os meus trabalhos hoje, tenho os meus projetos dentro dos meus trabalhos.
e visiono que muitas coisas irão acontecer dentro do meu trabalho, né? Tenho os meus projetos. E isso faz parte da minha vida pessoal também, porque eu trabalho e eu amo isso que eu faço. Mas quando vem o sentimento de inutilidade, que eu costumo falar, tu perde a perspectiva de viver o amanhã. É mesmo? Tu perde a perspectiva de viver o amanhã. Pra ti, o amanhã não existe. Quem tá ouvindo aí vai dizer, cara, eu sinto isso aí. Mas tu sente isso, mas isso passa, tá? E, por exemplo, tu chora? Sim, choro. Mas tu chora onde? Eu choro na minha, em casa, quando eu tô lá no meu momento. Mas eu não posso chorar? Sim, pode chorar sim. Chora em casa. No livro fala aqui, não demonstre as suas fraquezas, né, para qualquer pessoa. Até que eu não considero isso uma fraqueza. É uma doença, como por exemplo, o cidadão ele pode ser diabético, né? Então é uma doença que ele tem. Isso não vai diminuir ele em relação ao outro, né? Vai ter que conviver, aprender a conviver com aquilo. Aprender a conviver. Então o transtorno de ansiedade não é uma fraqueza, é uma doença psicológica. Por exemplo, eu estou aqui na sociedade, né? Tô aqui na sociedade, convivo bem com todas as pessoas, né? Tenho a minha rotina de trabalho que não é pequena, né? E sei conviver e convivo de boa, tranquilo. E estou aqui para ajudar pessoas, né? Pessoas já vieram, conversaram comigo no PV, o Elcio, parte tal do livro me ajudou demais, eu sinto isso daqui. Cara, eu sinto isso, tu escreveu. Eu digo, sim, isso aí foi um aluno, uma outra pessoa que sente também. Eu só voltei pra cá. Então é isso aí. Confrade Elcio, eu quero lhe agradecer. Primeiramente, estamos chegando no final daqui do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast. Acompanhe aqui, você que está acompanhando aqui, a gente também vai ter os cortes desse bate-papo aqui depois, também no nosso canal, vai estar íntegra, esse que está ouvindo aí, assistindo a íntegra, e também vão ter os cortes também lá para você acompanhar aquelas partes mais importantes aqui do nosso bate-papo, porque aqui não sei nem como é que tira, né? Porque tá tudo importante aqui, né? É muito interessante a gente bater isso aqui. Eu quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite e eu queria que você só relembrasse mais uma vez a data aí do lançamento do livro, tudinho, e fique à vontade para falar o que você ainda desejar falar. Eu queria te agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com as pessoas e dizer que o transtorno de ansiedade, o TAG, ele não é uma pessoa inútil na sociedade, uma pessoa que pode viver normal, tá bom? Pode viver normal na sociedade, pode sim. E pode viver também sem remédios. Mesmo se você usar remédios, você pode sair desses remédios, tá? Mas claro, sempre consultando um profissional, tá? Da área, tá bom? E eu queria aproveitar esse espaço aqui e queria convidar vocês, tá? Eu queria convidar a todos para o lançamento do nosso livro Contos de Ansiedade, que vai acontecer no dia 23 de julho, agora, deste mês. O local vai ser na Assembleia de Deus Central, aqui em Anajatuba, a partir das 18 horas, tá bom? Eu conto com sua presença, leve também, tá bom, os seus convidados, porque nós teremos lá um momento que não será somente o lançamento de um livro, mas também será um momento que pessoas poderão descobrir possíveis transtornos de ansiedade, mas que também irão no mesmo momento ter a possível solução para as suas vidas, tá bom? Então convido vocês, dia 23 de julho agora, na Assembleia de Deus, aqui no centro de Anajatuba, a partir das 18 horas. Muito obrigado, então, você que está acompanhando, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, clicar no sininho também para receber as notificações quando a gente postar vídeo novo aqui no canal e também de se inscrever se não for inscrito. Até o próximo!